Ele era chamado de inafundável. Mas que detalhe técnico transformou o Titanic em desastre? Em 14 de abril de 1912, não foi apenas o iceberg, nem apenas a velocidade. Investigações mostraram que algo escondido na própria estrutura do casco decidiu o destino de mais de 1.500 pessoas. Os rebites, as anteparas e o tipo de impacto lateral criaram exatamente o cenário para o qual o navio não tinha solução. Antes de destrincharmos passo a passo o que realmente aconteceu naquela noite, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se para mais histórias reais explicadas de forma direta. Nos escritórios da Harland & Wolff, em Belfast, engenheiros e projetistas exibiam com confiança os planos do Titanic, destacando o casco duplo e os compartimentos estanques como garantias máximas de segurança. A White Star Line transformou essas características técnicas em argumento de marketing, reforçando a ideia de que nenhum acidente plausível poderia afundar o navio. Os oficiais e investidores acreditavam que, mesmo com vários compartimentos alagados, o Titanic permaneceria estável e navegável. Pouca gente discutia o que aconteceria se o dano ultrapassasse o limite exato dos cálculos: 4 compartimentos inundados. Essa combinação de engenharia avançada e confiança absoluta criou uma sensação de segurança que, para muitos, eliminava qualquer dúvida sobre a travessia. Com o Titanic, enfim, deixando Southampton, a travessia começa com uma rotina que reforça a sensação de segurança total. Nos primeiros dias, o mar permanece calmo e o navio mantém uma velocidade elevada, sem aparentes dificuldades. Os passageiros exploram corredores, salões e convéses, percebendo apenas conforto e organização. A tripulação segue procedimentos padronizados, confiante na tecnologia do casco duplo e dos compartimentos estanques. Para muitos a bordo, aquele gigante moderno parece confirmar a promessa de que nada sério poderia ameaçá-lo. Por trás do luxo visível aos passageiros, o funcionamento do Titanic dependia de uma infraestrutura pesada e precisa. Nas salas de caldeiras, dezenas de homens alimentavam 29 caldeiras a carvão, gerando o vapor que movia as máquinas alternativas e a turbina. Esse conjunto acionava 3 hélices gigantes, capazes de manter o navio em velocidade elevada por dias. Acima desse sistema, compartimentos estanques e anteparas formavam a principal defesa contra danos no casco. Tudo parecia calculado para enfrentar qualquer incidente comum no Atlântico Norte, dentro de limites definidos em projetos e testes. A segurança do Titanic dependia de uma combinação de chapas de aço, rebites e anteparas internas. O casco tinha fundo duplo, mas não era totalmente duplo nas laterais, o que tornava algumas áreas mais vulneráveis a esforços concentrados. As 16 anteparas dividiam o navio em compartimentos estanques, projetados para suportar a inundação de até 4 seções dianteiras. Acima desse limite, os cálculos indicavam que a linha d'água subiria demais e a água começaria a transbordar por cima das divisórias. Os rebites, especialmente de ferro nas zonas de proa e popa, eram um ponto crítico. Em condições extremas, podiam ceder antes das chapas, abrindo pequenas fendas ao longo do casco. Nas primeiras noites de travessia, o Titanic reforçava a impressão de segurança total. O mar permanecia calmo e o navio avançava em velocidade elevada, sem sinais aparentes de esforço. No convés,
Passageiros observavam o céu estrelado e o brilho constante das luzes ao longo da superestrutura. Dentro do navio, salões, corredores e cabines mantinham a mesma rotina organizada, como se estivessem em terra firme. Para quem caminhava pelos convéses ou jantava em salões iluminados, aquele gigante moderno parecia confirmar a promessa de que nada no Atlântico poderia detê-lo. À medida que o Titanic avança pelo Atlântico Norte, a rota entra em uma área conhecida pela presença de gelo à deriva. Outros navios na região começam a enviar avisos por rádio sobre campos de icebergs à frente da trajetória planejada. Esses alertas são registrados, mas competem com mensagens particulares de passageiros e com a rotina intensa da telegrafia. As condições de navegação permanecem calmas, sem sinais visíveis de perigo. A combinação de mar liso, céu escuro e confiança na robustez do navio reduz a sensação de urgência a bordo, mesmo com o aumento dos relatos de gelo na rota. Na noite de 14 de abril, o fluxo de avisos sobre gelo aumenta. Mensagens de outros navios indicam campos de icebergs diretamente na rota do Titanic. Alguns recados são levados à ponte, mas outros se perdem na quantidade de telegramas de passageiros. A velocidade, porém, permanece alta, próxima ao padrão de cruzeiro, sem uma redução significativa. A confiança na robustez do casco e nos compartimentos estanques contribui para que esses alertas não resultem em uma mudança drástica de conduta. No passadiço, a navegação segue com aparência de normalidade. Na noite do impacto, o mar ao redor do Titanic estava anormalmente calmo, sem ondas quebrando na base de possíveis icebergs. Sem lua, o horizonte permanecia escuro, reduzindo o contraste entre o gelo e a água. Os vigias trabalhavam apenas com a visão direta, sem binóculos disponíveis no posto de observação. A velocidade, porém, continuava elevada, fazendo com que o tempo de reação em caso de avistamento fosse muito curto. A combinação de mar liso, céu escuro e navegação rápida criava um cenário em que o perigo real não era visível a olho nu. Na última hora, antes do impacto, o Titanic mantém a mesma rotina de navegação. A maior parte dos passageiros já se recolheu às cabines, enquanto alguns poucos permanecem em salões e convéses. No passadiço, os oficiais sabem da presença de gelo na região, mas o mar calmo e o histórico de segurança do navio reduzem a percepção de risco imediato. A temperatura continua caindo, indicando a aproximação de campos de gelo. Mesmo assim, a velocidade permanece alta e nenhuma mudança drástica de rota é adotada. Do ponto de vista operacional, tudo segue como uma noite normal de travessia. Quando o iceberg finalmente entra no campo de visão dos vigias, a distância já é pequena para um navio do porte do Titanic. O aviso desce rapidamente da gávea até a ponte e o primeiro oficial ordena uma manobra combinando desvio de rumo e reversão de máquinas. A roda do leme é girada ao máximo e o telégrafo de máquinas é movido para trás, tentando reduzir a velocidade e virar o navio ao mesmo tempo. A inércia, porém, é enorme e a resposta não é imediata. Se esse tipo de análise técnica ajuda você a entender o que realmente aconteceu naquela noite,
considere apoiar o vídeo com um like e se inscrever para acompanhar outros casos explicados passo a passo. Quando o Titanic finalmente alcança o iceberg, o navio já está em processo de curva, mas não o suficiente para evitar o contato. Em vez de uma colisão frontal, o casco se aproxima lateralmente da massa de gelo. Na superfície, o iceberg parece branco e irregular, mas abaixo d'água sua base é muito maior e composta de gelo denso, extremamente duro. O impacto ocorre em vários pontos ao longo da lateral de estibordo, distribuindo a força em trechos diferentes do casco. A sensação a bordo é de um arrasto prolongado, não de uma batida única. Esse tipo de contato favorece a abertura de múltiplas falhas estreitas, em vez de um único dano concentrado. Enquanto o casco raspa o iceberg, a verdadeira transformação acontece longe dos olhos dos passageiros. Na região de proa, as chapas de aço são pressionadas lateralmente e a força se concentra nas linhas de rebites. Em vários pontos de estibordo, alguns rebites cedem antes do metal, criando pequenas aberturas sucessivas ao longo do casco. A água entra em jatos estreitos em diferentes compartimentos dianteiros, não como um grande rombo único. Essa distribuição de danos faz com que vários espaços comecem a inundar ao mesmo tempo, aproximando o navio rapidamente do limite para o qual não foi projetado. À medida que os relatórios de inundação chegam dos compartimentos de proa, fica claro que o dano não está concentrado em um único ponto. A água entra em vários trechos da lateral de estibordo, afetando sucessivamente compartimentos de carga, salas de correio e áreas de caldeiras. Quando os engenheiros somam as informações, concluem que pelo menos 5 compartimentos dianteiros estão comprometidos. O projeto do Titanic previa flutuação com até 4 compartimentos inundados, mas não além disso. Com 5 seções violadas, a proa afunda o suficiente para que a água comece a transbordar por cima das anteparas, transformando um dano localizado em um processo irreversível. Ao chegar à ponte, Thomas Andrews apresenta ao capitão Smith um quadro que não deixa margem para dúvida. Os relatos dos porões, da sala de correio e das caldeiras indicam 5 compartimentos de proa já comprometidos. Ele explica que o Titanic foi projetado para permanecer à tona com até 4 compartimentos inundados, mas não com 5. Com esse nível de dano, a proa afunda o suficiente para que a água transborde por cima das anteparas, avançando para os espaços seguintes. As bombas não têm capacidade para reverter o volume que entra. Tecnicamente, o navio está condenado a afundar, restando apenas estimar quanto tempo ainda existe para retirar o maior número possível de pessoas. Depois da conclusão técnica de que o navio vai afundar, a informação começa a circular entre oficiais e tripulação, mas ainda não alcança todos os passageiros. Na ponte, ordens são dadas para iniciar a preparação dos botes, enquanto muitos ainda acreditam que se trata apenas de um dano controlado. Nos convéses, alguns tripulantes são orientados a acordar passageiros e pedir que coloquem coletes salva-vidas, sem utilizar termos como naufrágio ou pânico. A inclinação da proa se torna mais perceptível para quem observa com atenção, mas a maior parte das pessoas ainda se move com relativa calma,
sem compreender a dimensão do problema. Com a inclinação aumentando, o foco no convés se volta para os botes salva-vidas. O Titanic leva apenas 20 botes, suficientes para cerca de metade das pessoas a bordo, porque as normas da época ainda eram baseadas no tamanho do navio, não na lotação total. Tripulantes começam a verificar turcos, cordas e pontos de suporte, muitos executando essa operação em situação real pela primeira vez. Alguns oficiais ordenam que mulheres e crianças sejam priorizadas, enquanto parte dos passageiros acredita que se trata apenas de uma medida preventiva. A consequência da falta de botes ainda não é compreendida pela maioria dos presentes no convés. Com o tempo passando, a entrada de água ultrapassa o que as bombas conseguem remover. Os 5 compartimentos de proa continuam enchendo e o peso adicional puxa a frente do navio cada vez mais para baixo. À medida que a proa afunda, a água começa a atingir o topo das anteparas e a transbordar para os compartimentos seguintes, que estavam inicialmente secos. A inclinação torna-se mais evidente no convés e nos corredores, alterando a forma como as pessoas caminham e se apoiam. O processo de afundamento deixa de ser teórico. Ele passa a ser percebido diretamente por quem se move a bordo. Com o avanço da água e a proa cada vez mais baixa, o rádio do Titanic passa a ser a principal ligação com o exterior. Os operadores enviam primeiro sinais de socorro usando os códigos CQD e, em seguida, o novo sinal SOS, informando posição aproximada e situação de colisão com gelo. Alguns navios respondem, incluindo o Carpathia, que altera o rumo e aumenta a velocidade para tentar alcançar o Titanic. A distância, porém, é grande para o tempo disponível. Mesmo com o socorro a caminho, os cálculos indicam que o navio não permanecerá à tona até a chegada de ajuda plena. À medida que o tempo passa, os botes restantes começam a ser lançados com ocupação ainda abaixo da capacidade máxima. Em vários casos, a combinação de pressa, incerteza e receio de sobrecarga faz com que embarcações desçam com assentos vazios. Homens adultos permanecem no convés, observando familiares partirem, enquanto a proa continua a afundar e a inclinação se torna mais acentuada. O espaço disponível no convés diminui e a movimentação passa a se concentrar na região próxima aos botes restantes. Aos poucos, a área acima da linha de botes fica mais silenciosa, com menos opções reais de saída para quem ficou a bordo. Com a proa cada vez mais submersa, as forças atuando no casco do Titanic se distribuem de forma crítica na região central. A parte dianteira, pesada pela água, puxa o navio para baixo, enquanto a popa ainda flutua, sustentada por compartimentos menos afetados. Essa diferença cria um momento de flexão intenso no meio do casco, especialmente entre as áreas de máquinas e superestrutura. A estrutura foi calculada para esforços de navegação normal, não para essa combinação extrema de peso concentrado à frente e sustentação atrás. O resultado é um aumento progressivo de tensão em chapas, longarinas e rebites na zona intermediária.
Os relatos de sobreviventes e as evidências encontradas no fundo do Atlântico indicam que o Titanic não afundou inteiro. Sob o peso da proa inundada e da popa ainda flutuando, o casco sofre flexão além do limite estrutural. A parte inferior resiste por algum tempo, mas o conjunto de chapas, longarinas e reforços acaba cedendo na região próxima aos porões centrais. A superestrutura se rompe, separando proa e popa em dois grandes segmentos. Esse colapso explica a posição dos destroços encontrados, com o fundo do casco muito danificado na área em que a curvatura foi mais extrema. Após a separação, a polpa do Titanic ainda flutua por um curto período. Sem o peso da proa, ela chega a se estabilizar momentaneamente na água, mas a inundação continua pelos compartimentos remanescentes. As estruturas já fragilizadas pela ruptura começam a ceder, e a água entra agora também pela parte superior, através de janelas, escotilhas e aberturas rasgadas. À medida que os compartimentos se enchem, a polpa gira novamente, elevando-se quase na vertical antes de iniciar sua descida final. A seção traseira afunda com um movimento mais irregular, fragmentando ainda mais o casco. Após o afundamento, a maior parte das vítimas está na água, exposta a temperaturas próximas de zero. Em condições assim, a perda de calor é muito rápida e o tempo médio de sobrevivência sem abrigo é de poucos minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo de roupas e condição física. Muitos ainda estão conscientes quando o navio desaparece, mas a quantidade de botes na água é limitada e vários se afastam por receio de serem virados por pessoas tentando subir. Esse quadro explica por que a maior parte dos sobreviventes está nos botes e não na água, quando o resgate finalmente chega. Poucas horas depois do naufrágio, ainda durante a noite e o amanhecer, o navio de resgate que respondeu ao chamado do Titanic alcança a área. Os operadores de rádio a bordo confirmam a posição e recebem relatos fragmentados sobre o afundamento completo. Os botes começam a ser localizados e recolhidos um a um em um processo que leva horas. As condições de frio extremo e o tempo decorrido explicam por que tão poucos sobreviventes são encontrados fora das embarcações. O mar permanece pontuado por destroços e por um número limitado de botes, com lotação abaixo do total possível. Após o desastre, inquéritos nos Estados Unidos e no Reino Unido analisam em detalhe o que aconteceu com o Titanic. Depoimentos de sobreviventes, registros de rádio e estudos técnicos mostram que a combinação de impacto lateral, 5 compartimentos inundados, limites vulneráveis e velocidade elevada foi decisiva. As conclusões levam a mudanças importantes. Exigência de botes para todos a bordo, patrulha permanente em áreas de gelo, regras mais rígidas para treinos de evacuação e vigilância de rádio contínua. Na engenharia, amplia-se o uso de cascos reforçados, anteparas mais altas, e nas décadas seguintes, a adoção de soldagem em vez de rebitagem como padrão. O naufrágio do Titanic mostrou que um único impacto lateral
distribuído ao longo do casco, podia ser mais perigoso do que uma colisão frontal direta. A combinação de rebites que cederam, 5 compartimentos inundados e anteparas que não chegavam ao convés mais alto, criou um cenário que os projetistas não previram totalmente. Depois de 1912, patrulhas de gelo, regras de botes, treinos de evacuação e melhorias estruturais reduziram muito a probabilidade de uma repetição desse tipo de acidente.